Olá, senhoras e senhores. Hoje uma live especialíssima num formato especial, aqui já a partir do YouTube, do Instagram e também de outra plataforma que nosso técnico sensacional viabilizou hoje. Das boas-vindas para o Guilherme, gentilmente cedeu o tempo da agenda dele, que é uma loucura desde janeiro, né, Guilherme, que a gente está tentando essa live, e eu tenho certeza que vai ser muito produtiva para quem está no direito, quem pensa em formação profissional. Você está me ouvindo bem, Guilherme? Estou ouvindo bem? Perfeito. Perfeitamente. Então, maravilha. Bom, vou só apresentar, Guilherme, além de doutor em Direito, né? Você é doutor em Direito, é presidente executivo do Grupo Paranaense de Comunicação, que tem TV, tem rádio e preside o melhor jornal do Brasil, que é a Gazeta do Povo. Obrigado pela generosidade das palavras, mas agradeço a avaliação. É um jornal que consegue entregar informação baseada em fatos, que é um jornal que, ao mesmo tempo, tem opinião, abre espaço para diferentes pontos de vista, projetou jornalistas recentemente, né? A Cristina Grêmio, eu adoro ela, a Cristina Grêmio de cada dia, uma das que eu gostaria de convidar aqui. Então, a gente sabe que, dentro desse, eu já vou perguntando para você, tá, Guilherme? E em São Paulo, né? Aí eu estou dando um apoio para uma iniciativa de várias pessoas lá em São Paulo, né? Com relação à Gazeta, obrigado pelo interesse pela Gazeta, pelas palavras gentis com relação à Gazeta, né? Vejam que o desafio de estruturar um jornal é um desafio muito delicado. Assim. Faz parte da cultura, e uma cultura valiosa do mundo jornalístico, um grande respeito à liberdade, né, dos jornalistas. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, o jornal tem de ter suas convicções, tem de ter sua linha editorial forte. Então, um dilema que nós tivemos desde o primeiro momento, já são mais de 20 anos, tentando construir isso aqui, era como é que você concilia simultaneamente uma linha editorial clara e um grande respeito pelo profissional. Porque, vejam, não é difícil, você poderia ter um modelo de determinação top-down, né? Do que publicar, o que não publicar. Pode até parecer sedutor esse modelo. Só que o que acontece? Com esse modelo você não consegue atrair as melhores cabeças. Dificilmente um profissional competente vai aceitar uma subordinação irracional, simplesmente autoritária, né? Do que fazer e o que não fazer. Um grande profissional é cioso da sua autonomia e que é legítimo que haja. O que ocorreu em grande medida, em grande parte do país e mesmo no mundo, foi precisamente por essa característica ter privilegiado a autonomia e a liberdade em detrimento de uma linha editorial concreta. Eu acho que precisava ver como é que se conciliam essas duas coisas. Talvez o trabalho que tenha havido ao longo desses anos foi precisamente esse. A convicção de que quando você explicita tanto internamente quanto externamente, as convicções. Quando você, de alguma maneira, despersonaliza, que não é a opinião do Guilherme, não é a opinião do diretor de redação, é a opinião institucional, e a apresenta de forma razoável, de forma equilibrada, bem fundamentada, você consegue entaular um diálogo relevante com profissionais competentes. Se o profissional entender que aquelas convicções são muito distantes das dele, ele simplesmente nem vem trabalhar. Se são diferentes, mas irrespeitáveis, ele vai, não, eu topo trabalhar dentro desse contexto e aceito dar o meu esforço para contribuir dentro daquilo que faça sentido. E o que aconteceu ao longo desses anos foi talvez o trabalho de, não só que temos procurado explicitar de maneira muito, muito clara essas convicções e, ao mesmo tempo, ter tentado formar. A gente investiu fortemente em treinamento, para que as pessoas compreendessem com mais profundidade o conjunto de convicções que balizam a Gazeta. E, ao mesmo tempo, nós respeitamos a autonomia. É um princípio que nós adotamos no nosso jornalismo, de que ninguém de fora da redação pode determinar o que se publicar ou não. Porque isso poderia suscitar nos jornalistas a percepção de que talvez aquela determinação de uma matéria ou de outra está motivada por interesses, vamos dizer assim, não totalmente corretos, né? Quer dizer, em função de um interesse econômico, de um interesse comercial, né? Ou de amizades, né? Não 100% transparentes. Eu sei que isso pode surpreender alguns de vocês, mas o esforço que foi havendo na Gazeta foi esse, um processo de simultaneamente respeitar o princípio da autonomia, mas ao mesmo tempo dentro de uma clareza editorial
que eu diria que é sem precedentes no Brasil. E aqui não digo que seja, não é um mérito. Vejam, eu vou fazer uma defesa até dos meus pares, que pode também surpreender um pouco vocês, mas os jornais, em geral, os jornais escritos, eles opinam com clareza no dia a dia. Você pega os editoriais, são opiniões. E vem destemidamente expor quais são as suas opiniões. O problema é que, raramente, isso está estruturado de forma consciente e explícita num contexto sistemático mais amplo de opiniões. Dar seu trabalho de formular a sua visão de mundo de forma abrangente é que é a novidade e que é a dificuldade. Eu perguntaria para vocês mesmo, para qualquer um de vocês, vocês conseguiriam formular de maneira muito clara, pôr no papel, as 30 convicções mais importantes que ajudam a compreender o homem e a sociedade? Talvez aqui alguns sim já tenham uma formulação bem clara. O que aconteceu na Gazeta foi um esforço consciente, deliberado, de explicitar isso. Então, a primeira explicitação, você já tinha uma tradição, mas uma primeira explicitação se deu em 2005. Então, houve um formato inicial, 2002, 2005 foi a primeira explicitação. Aí houve um trabalho, e aí se terminou um modelo muito mais robusto de explicitação. No momento que isso se fez, isso ajudou tremendamente a alinhar internamente as equipes, a eles se sentirem muito respeitados. Eles estão ali porque concordam, e naquilo que discordam, é uma discordância que não fere nada substancial, né? E foi possível conviver com pessoas que não têm as mesmas convicções, mas que respeitam essas mesmas convicções. Ao mesmo tempo que você passou a atrair pessoas que tinham simpatia pelas mesmas ideias. Então isso foi permitindo criar um modelo que eu acho que realmente hoje é talvez único no jornalismo brasileiro, pela consistência. Talvez seja uma presunção minha e eu não quero de maneira nenhuma ser, não é mérito meu, é mérito de um trabalho que foi feito, né, com o diretor de redação, com várias outras pessoas, com o board do conselho editorial. E eu acho que realmente é diferente. E acho que isso talvez tenha permitido essa manutenção de um certo equilíbrio, né, em momentos tão turbulentos, né, da compreensão do momento histórico brasileiro. Eu não sei se respondi, Rafael, mas foi uma tentativa só de ajudar a entender essa lógica. Respondeu perfeitamente. Eu vou me permitir pedir um complemento. Você consegue isso através de um código de ética, através de um modelo que não ultrapasse algum limite em termos de abordagem, ou é simplesmente um bom senso de ambas as partes? Não pode ser. Veja, o código de ética, ele existe, e o nosso foi muito elaborado. Até eu confesso que eu tive uma participação mais intensa nisso. Minha especialização foi direito da comunicação. Eu lecionei muito tempo, né, no direito da comunicação. Isso ajudou a que, em 2002, a gente elaborasse o código de ética, os princípios editoriais. Mas isso não seria suficiente para garantir a orientação, porque os princípios editoriais apontam muito mais aquilo que você não pode fazer, mas não alinham propriamente qual é a linha editorial. Então, são coisas diferentes. Princípios editoriais, ok, garantem a qualidade mínima. Assim, uma qualidade que não vai haver agressões, não vai haver calúnias, difamações, violações de privacidade, mas não geram um alinhamento de posicionamento. Para o posicionamento, é diferente. Foi uma explicitação muito clara, né, das convicções do jornal. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Convicção de que o homem é um ser que tende à própria excelência, que existe uma excelência a ser buscada. A visão da ética como busca da excelência. A ideia da proteção da vida, obviamente. Depois, a defesa, por exemplo, o princípio da subsidiariedade, o valor gigantesco da liberdade humana, né? Só com liberdade é possível alcançar níveis mais altos de excelência. O princípio da subsidiariedade como um princípio que regula um pouco o funcionamento do Estado. Como é que você pode... É um princípio de liberdade que contém o avanço do Estado contra as liberdades individuais. Então, o fato de ter formulado isso, o princípio mais liberal, antiperfeccionista, que são uma série de... Eu não quero entrar em detalhe com relação a isso, mas a gente expôs esse conjunto de convicções, é um conjunto de 30 e poucos textos, né, que vão desde a concepção do homem até a concepção da sociedade, do Estado, né, qual que é a nossa visão com relação a isso. Não é uma camisa de força, mas é algo que ajuda muito a enfrentar todas as questões. E a gente tem, só para ter uma ideia, hoje terminou, por exemplo, uma turma, desde setembro, são 15 jornalistas recentes que começaram a trabalhar conosco, entre eles alguns colunistas de muito, muito valor, né?
Então, toda terça-feira, nos reunimos uma reunião de 1h30 por vídeo, porque hoje estão espalhados pelo Brasil todo, né? Tem gente em Niterói, Brasília, São Paulo, Bahia. Então, toda terça-feira, ao longo de 4 meses, a gente foi se reunindo para conversar sobre essas convicções, para que houvesse uma compreensão mais profunda dessas convicções e que implicações elas têm na cobertura, né? Mas então é um processo de compreensão dessa lógica, ou seja, para conseguir esse alinhamento era necessário que houvesse uma explicitação, não apenas interna, mas externa. Esses textos estão publicados, qualquer pessoa queira pode localizar. A gente foi fazendo versões também diferentes, versões mais curtas, explicadas, né, por alguma jornalista explicando com detalhes. Isso que foi ajudando a dar uma tônica concreta, né, e ajudou muito que houvesse uma compreensão entre os jornalistas. Então, hoje os jornalistas têm uma intuição e muitos deles têm uma paixão por aquilo e defendem de maneira muito clara e respeitam muito, mesmo quando discordem em aspectos pontuais. Substancialmente, a gente tem hoje uma convergência que eu diria que é notável, assim, é muito forte, né? Que maravilha. Guilherme, você está levando a níveis heróicos essa intenção de levar esse conhecimento básico e porém profundo dessa compreensão do homem a ponto de hoje entrar no ensino superior, como você já comentou. Você acabou de ter aprovado 3 faculdades, né, Direito, Jornalismo e Economia, que me leva a crer que nós não estamos falando de mais um player do ensino superior, mas a Gazeta do Povo das faculdades, né? Que não. Direito natural, questão de liberalismo e aspectos do jornalismo que hoje não estão tanto esquecidos. Não estou errado, estou? Rafael, vamos só, talvez, até para... São iniciativas diferentes. Aqui, da comunicação propriamente, na Gazeta, é uma iniciativa empresarial do grupo no qual eu estou inserido, do qual eu estou à frente aqui, né? Essa iniciativa de uma faculdade não pertence ao grupo, é uma iniciativa em São Paulo, do ISE, né, do CEL Locke, que é uma instituição de bastante prestígio, que nesse ano está cumprindo 50 anos, e do qual eu era membro do conselho de administração, né? E tomamos a decisão de investir na graduação. Os cursos hoje que são mantidos em São Paulo já são cursos absolutamente de ponta, são referências hoje nacionais, né? Então, o de administração, o ISE, o CEL Law, o principal LLM do Brasil hoje, então é um curso de grande envergadura, né? E tomou-se a decisão de entrar. Esse, para mim, é pro bono, né? Mas, claro que o que é interessante é que há uma convergência muito grande de visões de mundo, né? Então, nesse sentido, pode-se dizer que tem uma certa semelhança, porque as convicções eu não diria que são exatamente idênticas. Eu tenho uma flexibilidade maior na Gazeta, enquanto eu estou à frente ali para tocar. Aqui, eu estou apoiando um conjunto de pessoas que está com uma iniciativa sensacional. Agora, só para animar, eu tenho a impressão que vai ser de verdade assim uma faculdade única no país, né? Pelo conjunto, pela visão, pela concepção do curso de Direito, né? O pano de fundo e a consistência que está se procurando dar. O que eu sinto fazendo, estou levando essa experiência ao mesmo tempo de autonomia, mas de unidade, de coerência, de consistência, que a gente, de alguma maneira, conseguiu criar na Gazeta. Algo disso, dessa experiência empresarial, eu estou levando para essa iniciativa em São Paulo, que é independente, não tem nada a ver com a Gazeta, mas o que eu posso assegurar é que acho que, objetivamente, vai ser um curso único no país. A gente está claramente mirando para ser um programa premium, né, com um número pequeno de vagas no primeiro momento, 50 vagas para cada curso, né? A gente quer manter isso por 2, 3 anos para ajustar muito o modelo antes de disparar para um processo de expansão, porque a nossa principal preocupação é o impacto na sociedade. Até a missão dessa instituição de ensino é sensacional, é promover na sociedade uma visão humanística de grande impacto transformador. Tá? Sensacional. Então, e a gente acredita que, felizmente, com essa história de 50 anos prévia, vai ser independente, mas essa história de 50 anos permitiu que fosse gestado na instituição uma visão que foi capaz de modificar a estrutura toda do curso de Direito. Então, o curso vai começar. A própria metodologia, baseada no método do caso, que é muito adequada para o caso do direito, quando se entende o direito como justo concreto, né? Ela, com uma arte de escolher o justo concreto,
tem um peso muito grande. Isso não existe hoje no cenário brasileiro. Então, a convicção que nós temos que com a qualidade dos professores, nós obtivemos nota máxima no MEC, né? Foi muito bom para um ponto para a largada, né? Esse conjunto permite sonhar, ainda é sonho, com uma instituição realmente diferente. Então, aqui eu já aproveito para fazer propaganda. Se vocês conhecerem jovens ambiciosos, com desejo, assim, com uma inquietação muito grande e com uma determinação de aderir a um projeto exigente, nós seremos bastante exigentes, né? Eu ficaria muito feliz que vocês indicassem para a gente lá. Tá? Vai começar agora um processo paulatino de divulgação, né? Já vai se chamar Universidade Bela Vista, primeira é Faculdade Bela Vista, né? E está iniciando sua carreira aí, né? Os primeiros passos. Eu sei que é um projeto em paralelo à Gazeta do Povo, mas a Gazeta funciona aqui como um paradigma de qualidade. Eu não tenho dúvida pelas pessoas que eu sei que estão envolvidas, e o IESE também, que vai ser um grande sucesso, vai ser algo necessário e transformador. Como diz aqui, oxalá seja. Como diz no jargão do Instagram, pode me chamar no direct os bons alunos que eu vou encaminhar. Fantástico. Agradeço muito. Voltando aqui para o campo da informação. O Grupo Paranaense de Comunicação pratica um jornalismo muito propositivo, responsável, foi responsável, inclusive, por toda a matéria jornalística da Lava Jato, no auge da Lava Jato, reverberou para todo o Brasil, e, ao mesmo tempo, mantendo toda essa linha que você comentou, de economicamente liberal, conservador em valores morais, e cresceu enquanto outros players grandes da comunicação caíam, né? Tem a revista Época, que fechou, e a Gazeta cresceu em credibilidade. Você atribuiria isso a uma capacidade de entender melhor o anseio da sociedade? Porque eu acho que a grande imprensa se descolou muito da realidade do homem médio, em termos especificamente de valores. Você acha que a Gazeta teve esse mérito de conseguir falar para uma determinada categoria? Eu não vou falar em bolha aqui, porque está longe de ser uma bolha. Ali as opiniões estão muito claras e são variadas. Mas conseguiu pegar, assim, talvez, o extrato social médio da maioria do povo brasileiro? Você acredita nisso? Rafael, a tese que nos levou a fazer uma mudança estratégica relevante, né, na Gazeta, lá em 2017, foi essa. Tá? E, em parte, a gente conseguiu responder. Tá um ruído ruim para vocês? Não, tá tranquilo, tá dando para ouvir bem. Eu ouço bem. Tá, passou aqui a tese foi essa. Agora, se nós conseguimos ou não, eu não poderia afirmar 100%. Eu acho que em parte sim, mas não 100%. Vejam, o que a Gazeta fez, em primeiro lugar, foi se dar conta de que o setor estava numa crise muito profunda, e disso não havia dúvida. Todos os meus pares, os demais jornais, pensando aí no jornalismo tradicionalmente impresso, né? Não no telejornalismo, né? E todos nós estávamos buscando uma solução. O que nós visualizamos, o que nós vislumbramos foi o seguinte: a publicidade não vai financiar, não vai ser capaz de financiar futuramente o jornalismo de qualidade. Era necessário apostar mais na receita que viesse do assinante. E o assinante está cada vez mais no mundo digital. A leitura se dá basicamente no mundo digital. Ao mesmo tempo, quando você abre mão do modelo analógico, você sai dos limites estreitos de um territorialismo, né, muito limitado. Né? Porque o que acontece? Quando você tem um jornal impresso, a Gazeta do Povo, quando era um jornal local, eu não conseguia produzir em escala para difundir para o Brasil todo. E aí você não tem possibilidade de crescer. Quando você larga as amarras analógicas e aposta no digital, você tem uma possibilidade de alargar seus horizontes. O que a gente vislumbrou foi precisamente isso. Nós entendemos que não havia nenhum veículo com as nossas convicções no país. E nós entendíamos que a maior parte dos brasileiros era adepto dessas convicções, as que você mencionou. O brasileiro é um empreendedor. O brasileiro acredita na livre iniciativa. Embora muitas vezes há quem ainda seja muito dependente, obviamente, do Estado, tem uma esperança muito grande do Estado, mas eu acho que, por índole, o brasileiro adoraria poder lançar-se mais, confiar na livre iniciativa. E o brasileiro é mais conservador em termos de costumes. Eu não gosto dessa palavra, mas eu a utilizo
para a facilidade de compreensão, né? Uhum. Ser mais conservador em termos de costumes. E nós claramente éramos isso, são as nossas convicções declaradas há muitos anos. E nós vislumbramos, puxa, há um espaço extraordinário no Brasil que precisa ser ocupado. Vamos ser nós a ocupar isso daqui. E assim que a gente fez o movimento, quando abandonamos o modelo analógico, o modelo, né, impresso, foi inacreditável o crescimento que a gente teve em termos, no primeiro ano, a gente saltou, e naquele ano, foi 2017, no ano anterior, no ano da eleição, né? Foi no ano seguinte, né? No ano de 2017, quando a gente fez a mudança em maio, a gente teve um crescimento muito grande. Em 2018, simplesmente a audiência total explodiu. Nós passamos a ficar em terceiro lugar durante muitos meses, e no dia da eleição, no mês da eleição, em outubro, nós somos o jornal mais lido do país. Eu sei que as pessoas não sabem disso, mas naquele mês nós alcançamos 33 milhões e 700 mil leitores. O jornal que estava em primeiro lugar ficou com 33 milhões e 100. Nós ficamos com 33 milhões e 700 por um auditor independente, que era a Comscore. Então, foi um número impressionante. Só que nós não mantivemos aquela posição, não era sustentável, mas naquele momento das eleições foi impressionante como houve uma procura muito grande do trabalho da Gazeta. Só que, curiosamente, então depois a gente manteve uma posição bastante estável, nós estamos com uma audiência mensalmente são cerca de 20 milhões de diferentes leitores que acessam a Gazeta todo mês. Só que, infelizmente, o modelo que eu apostava que eu teria o mesmo crescimento de assinaturas muito rapidamente. Eu imaginei que, talvez tenha sido presunção, que nós seríamos o primeiro jornal em 2 anos, o primeiro jornal em número de assinantes do país. Isso não se deu. A gente descobriu que a disposição de pagar, que a cultura de pagar por notícias não estava totalmente instalada no país no ritmo que a gente imaginou que poderia alcançar. Nós estamos bastante bem, hoje somos o 4º em assinaturas, né? E crescendo. Estamos crescendo sistematicamente, né? Mas não foi tão forte quanto a gente imaginava. Então a gente teve que se readequar, né? Reavaliar estrategicamente o modelo. Substancialmente estamos na mesma linha, só que adiamos um pouquinho a travessia que nós falamos, passar do modelo analógico digital, ela não se completou 100% ainda. Mas estamos muito otimistas, assim, que estamos muito bem encaminhados. E por isso que eu diria, Rafael, crescemos bastante, em parte é por causa dessa estratégia, mas ela não foi 100% vitoriosa ainda, né? A gente está numa travessia, num caminho, e precisamos do apoio de muitos amigos que difundam, que divulguem, né, a Gazeta, se acreditam que é um bom jornal, né, que transmitam para seus amigos, que apostem na assinatura, porque dá uma contribuição grande, viu? É uma contribuição importante para a gente. Eu não tenho dúvida. Eu estou aqui com você nessa sala fechada, eu não estou vendo a transmissão, tampouco os comentários que estão tendo lá no Instagram, mas a Gazeta é o jornal recordista nos meus grupos de WhatsApp. Pô, sensacional. Falar bem, quando é uma opinião para reverberar, é o recordista, não tenha dúvida, que entre pais, eu tenho 3 filhos, entre pais de adolescentes, estão muito antenados na informação que o jornal traz, e eu sou um fã incondicional. Mas, Guilherme, nós vivemos aqui um momento único. Eu acho que... Rafael, vou aproveitar essa sua gentileza, né, da maneira como você se referiu à Gazeta, o fato de você mesmo ser um leitor, eu agradeço muitíssimo, né? Eu aqui ofereceria para vocês com o maior prazer, eu tenho aqui, vou passar um link para você, uma oferta promocional para quem quiser, os 3 primeiros meses grátis, né? Depois, quem quiserem continuar, para mim isso é um prazer. Eu acho que eu passo o link para o seu WhatsApp, daí você vê a melhor maneira de distribuir, pode ser? Perfeito. Deixa eu só fazer essa. Me dê um limite para distribuir, porque os pedidos vão ser muitos, não tenha dúvida. Não, para todos que estão nos ouvindo aqui, fique à vontade, tá bom? Maravilha. Show. Mas, Guilherme, a gente vive um mundo de uma transição cultural muito por conta da internet, né? A imprensa antes estava muito umbilicalmente ligada aos players políticos, e os players políticos também precisavam da imprensa para aparecer. Hoje a internet quebrou essa dependência. Então os políticos, os players, conseguem ter voz pelas redes sociais, mas a grande imprensa continua muito dependente do Estado, financeiramente falando, inclusive. E nessa confusão toda de informação e desinformação, vem as redes sociais com conteúdos variados, corretos e incorretos, informações e desinformações.
recentemente a Gazeta abominavelmente foi incluída no inquérito das fake news, injustamente. E aí a minha pergunta para você: como é que ficou essa situação? Como é que é para você que tem anos de jornalismo, um trabalho sério, de repente está, como tantos cidadãos brasileiros estão no olho do furacão desse inquérito? E qual é o limite da liberdade de expressão e a quem cabe controlar essa liberdade? Rafael, as perguntas são boas, mereceriam uma conversa bem mais longa, né, sobre liberdade de expressão, mas vamos tentar. Deixa eu primeiro responder a situação particular nossa que enfrentamos, né, no ano passado. Então, de fato, fomos incluídos, né, no rol dos veículos que, em tese, né, promoveriam fake news. E foi fascinante como, claro que ficamos profundamente incomodados, né, aquilo para nós foi um choque, foi uma agressão violentíssima, né, mas foi surpreendente a parceria dos próprios jornais, a reação que surgiu, não só de outros veículos, né, mas a reação do mundo político do Paraná, do mundo político de outros diferentes estados, a quantidade de deputados, senadores que intervieram a nosso favor foi muito, muito expressivo, né? E isso também mostrou o alcance que a Gazeta já tinha chegado a ter, né, no Brasil. Então foi muito interessante. Foi um momento tenso, mas saiu um número importante de matérias. Os jornais vieram a público esclarecendo também a situação da Gazeta, mostrando o absurdo, não só com relação à Gazeta, mas com relação a alguns outros veículos, né? E o relator ali, era uma relatora e tinha o presidente da comissão, retiraram o nome da Gazeta passados 5, 6 dias. Eles não mantiveram, porque a pressão que eles receberam foi muito forte e reconheceram que foi uma falha, um equívoco. Então, infelizmente, outras empresas importantes e sérias, mas que não eram, não estavam, não tinham os seus pares ali nesse mesmo lugar, não gozaram desse apreço e dessa defesa dos veículos. E foi uma tristeza, né? Aqui eu menciono, sei lá, por exemplo, Brasil Paralelo ou outras, uma injustiça completa, uma injustiça total. E nós fomos muito firmes também em defendê-los, porque entendemos que era uma aberração que estava acontecendo, né? Então, eu diria que a situação nossa foi dura, mas foi por um período limitado e foi, felizmente, uma situação superada. O que ficou um alerta, um risco, né? Você saber que a qualquer momento você pode estar sujeito a uma injustiça dessa natureza, né, dessa gravidade. Agora, a questão o fato de termos sido vítima aguça a nossa sensibilidade para um problema gravíssimo. Mas mesmo sem isso, nós não compreendemos esse cenário, não podemos admitir, tolerar o que está acontecendo no país, né? Infelizmente, perdeu-se a compreensão, né, mais ou menos estabilizada de certos limites dentro da liberdade de expressão. O tema da liberdade de expressão é um tema sempre complexo, bastante polêmico, sempre carregado de tensões, né, evidentes, mas existia um consenso relativamente estabelecido numa série de aspectos, numa série de temas. E o que se percebeu recentemente, com o aumento da tensão, da polarização social, da polarização política, né, percebeu-se que os grandes decisores, né, sobretudo os ministros do Supremo e propriamente os deputados e senadores, os parlamentares, já não tinham mais essa noção clara. E quando foram chamados a se posicionar, infelizmente tomaram decisões muito profundamente equivocadas. Então eu diria que hoje o que seria necessário seria uma revisão muito aguda desses... seria preciso sentar de forma distendida para retomar os consensos que já estavam estabelecidos. Então, é inaceitável, por exemplo, o famoso inquérito do fim do mundo, né, aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, em que o Supremo é simultaneamente o investigador, o investigado, a vítima, o investigador, o acusador, né, o julgador, e o ministro atua como acusador propriamente e como investigador. É absurda a situação, completamente absurda. Num primeiro momento, muitas vozes se levantaram contra, mas depois, no segundo momento, entendeu-se que era mais grave a situação de pretenso abuso de liberdade de expressão que estava sendo coibido por esse inquérito do que o próprio inquérito em si, o que me parece uma aberração, porque é o fim justificando os meios, e ainda mais de forma equivocada. A meu ver, não havia esse problema da natureza, da forma como foi vista. Mas aqui eu estou expondo uma opinião que pode parecer uma opinião mais política ou mais... o que me parece que é necessário é um mergulho propriamente sobre os limites da liberdade de expressão, uma retomada
da visão clássica. Eu acho que talvez não há tempo aqui para expor com detalhe essa questão, mas parece que ela seria muito importante, por exemplo, recuperar aquela visão, aquela divisão de três grandes dimensões da liberdade de expressão, né? Que é a da doutrina italiana, mas cabe perfeitamente no direito brasileiro. Quando se perde essa tripartição, você acaba não conseguindo ver melhor qual é a disciplina jurídica adequada, né, para cada uma dessas dimensões. Então, por exemplo, a compreensão, de um lado, da liberdade de narração de fatos, ou liberdade de crônica, como chama o direito italiano, a liberdade de crítica e a liberdade de exposição de ideias. A liberdade de crítica, ela a liberdade de opinião com duas facetas, que é a liberdade de crítica e a liberdade de exposição de ideias. Então, são três linhas: a liberdade de narração de fatos, a liberdade de crítica e a liberdade de exposição de ideias. Por que ela é importante? Porque ela ajuda a entender a disciplina técnica de cada uma dessas dimensões. Por exemplo, só cabe a análise da veracidade ou não quando nós estamos no âmbito da liberdade de narração de fatos, a liberdade de crônica. Quando se trata da liberdade crítica, da liberdade de opinião, não que não haja verdade, veracidade ou não, mas não cabe ao judiciário avaliar a veracidade ou não. O princípio que estava bastante estabelecido é que não cabe ao judiciário ser a palavra final, né, acerca de verdades históricas, religiosas, científicas. O entendimento é de que a questão científica cabe aos cientistas e ela está aberta à discussão permanentemente. Isso era um consenso da comunidade jurídica. E simplesmente parece que se esqueceu desse consenso. E o judiciário está achando que ele pode, sim, definir que verdades científicas devem ser protegidas e quais não, e calando outras verdades, o que, para mim, é uma aberração sem precedentes. Então, a perda dessa dimensão que está levando a decisões completamente teratológicas, completamente absurdas, né? Então, esse é só um dos elementos. Eu diria que hoje, talvez, um outro elemento relevante, eu só vou mencionar, não vou abordar com detalhe, há um problema que se perdeu também, aí a questão, a noção de como se deve lidar com a injúria. Esse é um tema relevante. Sim. Não vou abordar aqui agora, e mencionar que talvez de todos os atropelos contra a liberdade de expressão, o mais grave de todos vem passando desapercebido para boa parte, para muitos estudiosos, né? Que é a decisão do Supremo que equiparou a homofobia ao racismo. Sem entrar no mérito, eu acho que a homofobia verdadeira, ou seja, as agressões descabidas, os preconceitos, a injúria por motivo, né, homofóbico, tem que ser punido, e tem elementos para você eventualmente agravar a pena, não teria problema. Mas quando se equiparou, eu acho que seria muito até razoável, agora, quando se equiparou ao racismo, você permitiu que houvesse, pela primeira vez, a criação, via decisão judicial, primeiro de um crime, o que é uma inovação no direito penal completa, mas se criou um novo tabu. Pela primeira vez na história, não se poderá discutir questões de natureza sexual, né, por uma determinação legal. É mais grave do que um período vitoriano, né, puritano. É inacreditável, e só de um lado, obviamente, né? Então, eu diria que talvez as pessoas não tenham se dado conta ainda, mas nós estamos diante, talvez, da maior agressão à liberdade de expressão perpetrada dentro da democracia brasileira, né, na história democrática brasileira. E pouquíssimas pessoas se deram conta do que isso significa. Aí se conseguiu, de alguma maneira, o início de calar, impedir a discussão de temas relevantíssimos, fundamentais para a vida humana, para a vida em sociedade, né? Esse iluminismo é algo que nós, advogados operadores do direito, especialmente temos que nos preocupar. Eu falo sempre para os meus alunos a respeito da necessidade de um posicionamento. O doutor Ives Gandra, quando esteve aqui, trouxe exatamente esse assunto, falando da aberração que é esse ativismo, e você começar a modificar a sociedade a partir de uma compreensão judicial, não é nem jurídica, isso mesmo, judicial acerca dos fatos. E nisso a gente também tem um Congresso que não cumpre o seu papel, né? Um Congresso que, no final das contas, o representante é quem deveria pautar. Mas, agora, mudando um pouco de assunto, Guilherme, qual vai ser... Hoje a gente fala...
a gente ouve, né, muita questão a respeito das eleições que vão acontecer esse ano, do TSE buscando uma regulamentação, inclusive, de redes sociais. Qual vai ser o papel da imprensa nesse pleito? Especialmente porque eu acho que esse vai ser um divisor de águas. Rafael, eu acho que, embora em 2018 a imprensa tenha de fato perdido parte do seu protagonismo, né, do seu papel, da força que tinha, né, porque houve a emergência de um fenômeno novo, né, as redes sociais captaram melhor um fenômeno que acabou tendo uma influência muito grande. O fato é que, ao que parece, esse fenômeno nas redes sociais, embora continue sendo muito relevante, não está sendo o suficiente para gerar transformações significativas. Isso faz com que os meios de comunicação voltem a ter uma relevância acrescida, né? Eu não sei avaliar, não sei se o papel será positivo ou não, depende do posicionamento dos veículos, da maneira como vão enfrentar. Eu sei que há uma tentativa, em tese, de um equilíbrio, mas é muito difícil, porque, na verdade, eu não vejo uma fé nenhuma nas redações, mas eu vejo que certas convicções dominantes estão moldando de maneira muito forte a leitura da própria realidade, tá? Isso é sempre mais ou menos inescapável, você nunca tem como afastar completamente. Sempre que você traduz, sempre que você faz escolhas de temas, coloca em público, né, você está expondo de alguma forma a sua maneira de ver o mundo. Isso é inafastável. A questão é que é preciso que essa visão de mundo seja equilibrada, seja talvez seja consciente para si mesmo, seja consciente para os demais, seja explicitada para os demais. E, infelizmente, isso não acontece totalmente. Então, eu diria que nós estamos vivendo um momento sombrio assim da convivência humana, né? Que as pessoas estão perdendo a capacidade de crerem umas nas outras e a possibilidade de acreditarem que seja possível mapear as divergências e dialogar acerca delas. Cada um parte das premissas que foi forjando ao longo do tempo, sem uma clareza muito grande, achando que aquelas são verdades inamovíveis, são verdades absolutamente indiscutíveis. E nem sempre estão abertos para uma revisão que seria extremamente salutar. Então, eu não vejo uma fé, mas eu vejo infelizmente, eu acho que até mais grave. Com uma fé, você poderia até... Eu vejo boa fé, mas, infelizmente, um pouco cega, né? Sem capacidade de crítica de perceber quanto certas convicções não suficientemente questionadas acabam influenciando de maneira muito ruim, né, certas escolhas e certas coberturas. Então, eu acho que o momento é delicado mesmo, né, e talvez a melhor solução seria uma crítica interna muito aguda, né, e talvez um primeiro momento de crença, de convicção, de respeito pelas opiniões diferentes, né, sem a priori desqualificação completa do opositor, né. E isso, infelizmente, não está acontecendo nesse momento. A Gazeta tem a preocupação de, ao mesmo tempo em que tem posições muito claras, expressadas, né, de maneira muito firmes, não alimentar um processo de incivilidade, de conflito, né. Eu acredito no diálogo, acredito que seja possível dialogar. O que é preciso é distender um pouco para fazer com que a pessoa, pelo menos, ouça um raciocínio diferente. Então, talvez eu estou aqui divagando, né, fugindo um pouco da pergunta concreta. Qual o papel que os meios de comunicação vão ter? Eu acho que vão ter um papel um pouco mais forte do que tiveram em 2018. Embora em 2018 não foi desprezível, foi relevante, mas, de fato, você tinha um fenômeno novo nas redes sociais. Mas, nesse momento, eu acho que retorna com um pouco mais de força do que em 2018. Agora, se ele vai ser substancialmente positivo ou não, vai depender muito de um sem número de fatores e é muito difícil fazer essa análise. Praticamente uma profecia, uma previsão, né? O papel da Gazeta, eu acho que um dos mais relevantes é que ela é um ponto de convergência para opiniões diferentes. Você tem colunistas de várias visões e tira o cidadão dessas bolhas que as redes criam, que você só se alimenta daqueles que comungam da sua opinião, você sai dos grupos de WhatsApp que você não concorda do posicionamento de A ou B, mas na Gazeta você tem um ambiente que permite que você enxergue de um ponto de vista diferente do que